Pessoal, então, muito bom dia, agora que todos estão na sala, mais uma sexta-feira, para a gente falar um pouco de e sobre a história da arte. A gente vem caminhando aí num percurso de uma história linear da história da arte, só para que vocês tenham conhecimento dos aspectos importantes que trata de cada uma das linguagens, das correntes, dos movimentos artísticos, preparando vocês para um conhecimento adequado para que possam obter sucesso nas avaliações do vestibular e do Enem. Né? Para isso, vocês precisam compreender esse processo, não só decorar as informações relativas a cada um desses movimentos, tá bom? Então, é importante que vocês compreendam. Nesse sentido, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, mesmo enquanto eu estiver falando, vocês podem ficar totalmente livres para me interromper, para fazer perguntas, para fazer colocações, de forma que isso possa contribuir para a melhor compreensão de vocês, tá bom? Então, hoje, nós vamos tratar, na sequência, na esteira dos assuntos que nós temos, sobre os quais temos conversado, no campo da história da arte. Do ponto de vista cronológico, nós estamos na segunda metade do século XX. Lembram-se? Então, falamos na última aula da pop art, na anterior falamos da arte óptica, né, da op art, e antes ainda falamos do movimento tropicalista. Antes disso, falamos da modernidade no Brasil, do modernismo no Brasil, no campo da arte. Então, e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma linguagem, algumas linguagens que têm surgido, que no meio artístico mundial, que está muito associada à ideia do conceito, das interpretações, das representações do homem, do mundo, a partir de linguagens muito novas e muito atuais, tá bom? Então, a própria noção de representação e apresentação são palavras essenciais, né? Porque o que o artista faz em todas as linguagens, em todos os movimentos, é exatamente representar o mundo, representar e apresentar, de alguma forma, esse mundo a partir da sua perspectiva. A partir dos anos 1960, essa forma de apresentar e de representar vai assumir novos contornos, novos formatos, novas formas. Então, eu vou começar mostrando para vocês a imagem de uma obra de arte nesse período, né? Vocês estão vendo aí, é uma obra de arte que foi apresentada numa exposição e que é marcada, caracterizada por do lado direito da cena, que é uma cena construída, nós temos a definição retirada de um dicionário do que seja ou do que é uma cadeira.
ao lado nós temos uma cadeira e à esquerda da cadeira nós temos uma fotografia ou uma imagem da cadeia. Então, são três representações do mesmo objeto, que é uma cadeira. Então, em uma e três cadeiras, que é o nome dessa obra de arte, que é do Joseph Kosuth, o objeto, que é a cadeira, a representação do objeto, que é a fotografia, ou mesmo a definição no dicionário, e a simulação do objeto, que é a fotografia do objeto, são apresentados ao público, observador. Essa obra é a representação máxima da arte conceitual. E a gente tem ouvido muito falar de arte conceitual, né? Então, é uma linguagem, é uma forma, uma estratégia, né, de manifestação artística que está muito associada ao conceito do objeto representado e, sobretudo, às formas de representação desse objeto ou desses objetos. Então, esse é um tipo de arte que se desenvolveu exatamente a partir da segunda metade do século XX e está associada, esse tipo de arte está associado, sobretudo, ao pensamento e à influência exercida pelas propostas de Marcel Duchamp, que nós temos falado já há algum tempo, desde as vanguardas europeias, né, os ready-mades, né, que é uma invenção, em boa medida, do pensamento de Marcel Duchamp, depois, a influência que ele exerce ao longo de toda a segunda metade do século XX, da primeira metade e também da segunda metade do século XX. Então, a ideia do Marcel Duchamp é exatamente questionar a própria natureza da arte, aquilo que constitui a arte, aquilo que seja a arte, a estrutura, os elementos associados a uma obra de arte, seja ela qual for. Então, a partir dessa influência, várias correntes se organizam ou se reorganizam e algumas manifestações artísticas vão surgindo em formatos distintos, diversificados, diferentes, né? E que vão se firmando no mundo da arte como uma forma de produção artística, né? Dentre essas correntes e essas formas artísticas que vão se reorganizando, se reestruturando a partir dessa concepção e dessa influência de Marcel Duchamp, estão as instalações, os happenings e as performances, que é o que nós vamos tratar, ainda que rapidamente, na aula de hoje. Então, as instalações, nós já vimos exemplos, né, como aquela do Hélio Oiticica, aquela instalação do Hélio Oiticica no tropicalismo, né, que dá origem ao movimento, que inspira o movimento tropicalista no Brasil. E o fato é que essas perspectivas, essas diferentes interpretações entre representação e apresentação vão pôr em cena um objeto muito novo, da forma como ele vai ser mostrado, da forma como ele vai aparecer, que é o próprio corpo do artista,
né, que passa a fazer parte da própria cena, da performance, dos happenings, das instalações, como parte da própria obra. E tanto o próprio corpo do artista, como, em alguns casos, o próprio corpo do observador, que também vai ter a oportunidade, em alguns casos, de participar da própria obra de arte. Então, isso vai produzir uma verdadeira revolução no campo da arte, né? Nós sabemos que o corpo humano sempre foi reproduzido, né, como objeto de arte, com exceção dos muçulmanos. A gente viu isso lá na história da arte islâmica. Os muçulmanos não reproduzem o corpo humano, em hipótese nenhuma, em função exatamente da sua crença religiosa. O Alcorão não permite que os artistas muçulmanos, adeptos do Islã, que eles pratiquem a reprodução na arte do corpo humano, porque essa é um, um desejo, uma manifestação, uma possibilidade restrita ao próprio Deus. Então, por isso eles pintam e fazem desenhos de formas geométricas, e utilizam muito das formas e das cores, mas nunca representam o corpo humano. Mas ao longo da história, desde a arte primitiva, a gente existem representações, nós temos conhecimento de formas de representação do corpo humano, que aparece, né, o ser humano, o homem, a mulher, os animais também aparecem nas pinturas, nas obras de arte. Mas aqui, a forma de representação do corpo humano muda, porque o próprio corpo, e não apenas a representação, ou a imagem, ou a pintura, o próprio corpo entra na cena. E isso vai gerar uma consequência, ou vai ter consequências bastante inovadoras no campo da arte. Porque, a partir de então, as mulheres que nunca participaram dessas obras de arte, nós vamos ver aqui, elas sempre tiveram uma forma limitada de participação na arte produzida ao longo da história que nós temos estudado. Negros, indígenas, eles começam, a partir de então, a formular representações deles próprios, e passam também a ser representados nessas formas de manifestações artísticas. Ou seja, a sua própria identidade, tanto da mulher, quanto do indígena, quanto do negro, de origem africana, no Brasil, por exemplo, eles vão passar a ter uma liberdade de representação do próprio corpo, da própria identidade, da própria cultura, que eles nunca tiveram antes na história da humanidade. Então, eles vão produzir a sua própria arte, muitas vezes associada à sua própria identidade, à sua própria história, às suas próprias limitações, às suas próprias condições social, política, econômica e etc. Então, isso vai ser um canal de manifestação importante, por exemplo, para os indígenas, né, que vão poder ocupar determinados espaços no campo da arte, mas também no campo da política, da ação política, né, discutindo as ideias, colocando a sua própria condição, a sua própria identidade para a sociedade de forma visível, a partir da arte que eles vão produzir. Sobretudo, negros e mulheres, hoje a gente tem assistido muita participação, uma participação intensa, né, no campo da arte, mas também da literatura, do cinema, das manifestações visuais.
a partir exatamente desses movimentos que surgem nos anos 1960. Então, vocês veem aqui a obra de arte que dá início a esse movimento, muito associado ao campo dos conceitos e das formas de representação possíveis do objeto representado, dos objetos produzidos enquanto obras de arte. Então, nas artes, a partir, então, das décadas de 1960 e 1970, vai haver um rompimento irreversível das tradicionais disciplinas, como pintura, escultura, gravura e desenho, porque vão surgir outras formas de manifestações artísticas que vão além, que vão provocar uma verdadeira ruptura, uma inovação intensa com relação a essas disciplinas, sobretudo da forma como elas eram percebidas anteriormente. Primeiro, as performances vão se firmar como um campo que vai unir, que vai se nutrir, na verdade, da dança, da música, das artes visuais e do teatro. Ou seja, numa performance, que é uma obra de arte, vão surgindo ao mesmo tempo, no mesmo palco, no mesmo lugar, objetos e formas de manifestações associadas a essas áreas distintas das manifestações artísticas, como a arte visual, a música, a dança e mesmo o teatro. Né? Então, e o uso do corpo nessas formas de manifestações artísticas vão ser a base e o fundamento, por exemplo, da performance. Né? O uso do corpo, as ações dos indivíduos, ou dos atores, ou daqueles que participam da performance, elas vão transformar, então, grande parte das concepções artísticas existentes até então. E essa mudança, como eu estou tentando mostrar para vocês, vai colocar em evidência o corpo do artista, né? E a ação que ele desenvolve como obra de arte. Então, o próprio corpo e a ação que ele desenvolve, seja qual for, existem várias formas de manifestação artísticas, eles se movimentam, eles falam, eles cantam, eles discursam, eles olham, eles observam, eles lidam com objetos, eles dançam, eles representam situações, e tudo isso vai criar uma obra de arte associada ao corpo, que é uma obra imediata, porque ela é feita ao vivo, a cores e instantaneamente, e por isso também efêmera, né? Porque ela acontece durante o processo da representação, da performance. Né? Daí a ideia do corpo transgressor, do corpo que transgride, porque essas formas de manifestações, sobretudo, e para falar de performance agora, elas guardam, elas trazem consigo ideias que transgridem a tradição, né? São ideias inovadoras, ideias que rompem com os costumes e com a tradição de uma determinada sociedade, de um determinado grupo, etc. Então, se a forma da performance já é transgressora, revolucionária, sobretudo o que é feito através dessa forma, que são as performances, garante essa característica da
transgressão, né, de um corpo que apresenta uma arte, ou de corpos apresentados numa linguagem artística que são, na verdade, absolutamente inovadores, ou é inovadora essa arte produzida por eles, por esses artistas. Além das performances, nós temos também algumas obras conhecidas como happenings, então, que vão ampliando as fronteiras possíveis das manifestações artísticas. Né? Então, nós estamos vendo aí na imagem um happening, né? Ou seja, um acontecimento ou acontecimentos em que as pessoas participam de determinada ação, de determinado movimento, e isso se constitui na própria arte, no próprio movimento. O Fluxus é um grupo importante de arte que atuou realizando arte no formato de happenings, né, de acontecimentos. Eles estiveram na vanguarda da arte nos anos 1960. Participaram desse grupo, pessoas importantes na época, no campo da arte, né? A mais conhecida, talvez, não sei se vocês já ouviram falar, da Yoko Ono, que foi esposa do John Lennon, um dos integrantes da banda Beatles, que vocês certamente devem conhecer. Uma outra figura importante na área da performance é a Marina Abramovic. Então, ela atuou com seu companheiro, Ilay, que também atuava, produzia, escrevia, reproduzia performances. Só para vocês terem uma ideia da forma transgressora, inovadora em que eles atuavam, eles, depois de algum tempo vivendo juntos, para simbolizar a separação, porque eles terminaram a relação, eles fizeram uma performance. E qual era essa performance? Eles foram para a China, nas muralhas chinesa, e cada um saiu de uma extremidade da muralha. Depois de percorrer 2.500 quilômetros, eles se abraçaram. E depois disso, não se viram mais. Só foram se encontrar mais de 10 anos depois, numa outra atuação, numa outra performance. Então, é algo diferente. Né? E isso é caracterizado como arte, em função dos conceitos, das inovações, em função da forma transgressora, essa arte é conhecida também como arte de vanguarda no período. Né? E o teatro, né, que também aparece como um movimento muito importante, que tem uma conotação política fundamental, com princípios libertários, de liberdade, pregando a liberdade do ser, do indivíduo, a paz, né? E também um pouco da anarquia, que tem a ver com a autonomia e com a liberdade do indivíduo. Aí vocês estão vendo a imagem do Living Theatre, o teatro, em inglês, né? Vocês devem conhecer melhor do que eu o inglês. Então, eles provocam muitas ideias, produzem muitas ideias provocantes, inovadoras, né, que representam uma verdadeira ruptura na forma de percepção do teatro e se propondo, inclusive, como uma forma de teatro oposta àquele teatro comum, tradicional, voltada como atividade comercial. Né? E, finalmente, Pina Bausch, que atua na década de 1970 no campo da dança-teatro. Né? Ela também inova na metodologia, incorpora gestos do cotidiano, trazendo elementos, ou fundindo elementos da dança e do teatro no palco. Então, ela produziu várias coreografias,
que foram formadas a partir da importação da linguagem cinematográfica, ou seja, a influência do cinema sobre o teatro. Então, essa Pina Bausch ficou muito conhecida também, uma expressão importante como artista nesse período, integrando essa vanguarda da arte conceitual na Europa, nos Estados Unidos, influenciando de forma bastante contundente a arte no mundo ocidental. É isso, então, o que eu queria apresentar para vocês hoje. Se houver alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida, é o momento da gente conversar. Eu sempre gosto de guardar alguns minutinhos, os minutinhos finais da aula, porque se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, se você quiser complementar, falar alguma coisa da sua experiência associada ou à sua forma de ver, alguma leitura que você pode associar a um desses movimentos, seria bom ouvir vocês também. Alguém quer se manifestar? Professor, Sim, Eduarda. você acha que com o passar do tempo, o conceito de arte ficou mais abrangente ou ele foi mais banalizado? O conceito de arte, o quê? Ele ficou mais abrangente ou ele ficou Ah, é mais abrangente ou mais banalizado? banalizado. Não seriam sinônimos? Mais amplo, abrangente e, por isso, mais banal, no sentido de estar mais presente no cotidiano, na vida das pessoas. Inclusive, essas formas de arte que vão surgindo no decorrer do século XX, eles vão incorporando, ou elas vão incorporando cada vez mais manifestações da vida cotidiana mesmo. Né? E, nesse sentido, a arte talvez tenha esse poder, com o passar do tempo, de penetrar, de influenciar cada vez mais um público cada vez mais amplo, diversificado, né? Mas, sem dúvida, ela vai se ampliando, mas banal no sentido de perder a importância, eu não diria. Eu diria banal no sentido de mais comum, de mais presente, de mais acessível, né, às pessoas comuns. Nesse sentido, sim, sem dúvida. Tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta? Então tá. Obrigado a todos pela participação na nossa aula. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom sábado e um bom domingo, tá bom? E até a próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã. Até lá, então, e um grande abraço.